Olá pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e neste vídeo vamos falar sobre como dar conta de tudo com filhos pequenos. E eu já adianto que infelizmente conta de tudo não tem como dar, mas eu sei que muitos de vocês gostam da forma que eu administro a minha rotina, tanto é que me pedem para gravar esse tipo de vídeo e hoje eu quero compartilhar algumas coisas que eu faço para cuidar da minha casa, cuidar do Pedro, manter a minha vida profissional e também ter um tempo para mim, para o meu autocuidado, para o cuidado com o meu relacionamento com o Gabriel e, quando possível, também volta e meia ter momentos de lazer. Então, deixa eu começar falando para vocês, gente, que eu entendo que cada realidade, obviamente, é diferente. Então, algumas coisas, claro que são específicas da minha realidade, mas eu desejo de coração que sirvam como inspirações para vocês poderem adaptar e ajustar para a realidade e para as possibilidades da vida de vocês. Eu vou dividir por áreas para vocês terem mais clareza de como eu faço com cada uma das minhas demandas, como que eu administro o meu dia a dia. Então, a começar pela casa. Eu sou uma pessoa bastante perfeccionista com limpeza, com organização, porque para mim é muito importante viver num ambiente limpo, organizado, em que as coisas estejam devidamente no lugar e que remetam um bem-estar, um lugar de aconchego. Eu não gosto dessa noção de casa caos, assim, que a gente acorda e a casa já nos deseja um mau dia ao invés de um bom dia. Então, eu prezo muito, obviamente, dentro do possível, para manter a casa em ordem. E tem duas coisas que eu faço que me ajudam com isso e que, inclusive, otimizam o meu tempo e a forma que eu faço a gestão das demandas da casa. Eu tenho ajuda hoje na limpeza da minha casa, mas essa limpeza mais específica, mais detalhista, essa questão inclusive de organização, de armários, de gavetas, de coisas que para mim são importantes, porque eu não gosto só do aspecto da casa onde que é visível, digamos assim, legal, eu gosto de tudo, assim, eu gosto que a gente possa abrir uma gaveta e essa gaveta esteja em condições de ser aberta e vista daquela forma. Então, uma questão que me ajuda muito com isso é, inclusive, um termo que eu aprendi esses dias vendo um vídeo na internet, mas que eu já pratico muito antes de ter o Pedro e que sempre fez muita diferença, que se chama contemplação avaliativa. O que é isso? Muitas vezes eu estou vivendo o meu dia, fazendo as coisas na casa, ou muitas vezes trabalhando, enfim, fazendo alguma demanda e eu aproveito estar naquele ambiente para dar uma olhada em alguns detalhes mais específicos. Então, eu tô no meu quarto fazendo alguma coisa, parei para olhar alguma coisa ou para descansar um pouco, digamos assim. Eu dou uma olhadinha no geral, como é que tá o cantinho, como é que estão as coisas. E quando eu abro a gaveta, eu vejo se aquela gaveta tá organizada, se ela tá limpa, se ela tá funcional. E à medida que eu vou fazendo esse levantamento de como cada ambiente está, eu também já vou estabelecendo assim, essa semana, como eu percebi que esse quarto aqui tem algumas coisas que não estão legais, eu vou dedicar o tempo que eu tenho para organizar. Então, de manhã eu vou fazer uma organização mais geral da casa, varrer, passar um pano, e eu vou tirar 15 minutos para arrumar aquelas coisas, aqueles detalhes que eu vi no quarto. Na outra semana eu faço isso com o banheiro. E assim, com cada um dos ambientes, e eu vou dando uma manutenção e não deixando que as coisas desandem, porque se elas desandam, elas acabam tomando muito mais o nosso tempo e o nosso esforço e tudo mais para a gente colocar em ordem. Então eu vou sempre observando as coisas que estão iniciando uma desandada, digamos assim, e consequentemente já corrigindo isso, reparando, mantendo uma organização de manutenção, digamos assim, uma limpeza de manutenção. E a outra coisa, gente, que é bem recente, mas que fez muita diferença, é que eu passei a adotar organizadores. Então eu comecei a usar caixas organizadoras nos meus armários, nas minhas gavetas, para guardar roupas, em que eu divido as coisas de uma maneira mais categorizada e, consequentemente, fica muito mais fácil manter elas arrumadas e também encontrar, pegar, manusear as coisas, principalmente na cozinha. Eu vi que
A questão de, por exemplo, alimentos, colocar os alimentos por categorias em caixas organizadoras fez com que eu não precisasse mais estar ali toda semana incomodada com o armário que estava bagunçado, porque agora eu pego para fazer comida as coisas e boto depois de volta na respectiva caixa organizadora e sempre fica com um aspecto de bem organizado. Então, essas são as dicas principais que eu utilizo hoje na minha casa, dentro do tempo possível que eu tenho todos os dias e, como eu falei, ainda com a variável de ter ajuda alguns períodos por semana. Agora, falando de trabalho. Eu tenho uma carreira, uma vida profissional que me permite hoje fazer os meus horários de trabalho. Então, eu não preciso cumprir uma agenda assim de tal horário até tal horário. Se um dia eu não quiser trabalhar, tiver outras coisas para fazer, eu consigo simplesmente não agendar pacientes naquele dia, mas isso não significa que eu não dedique um tempo considerável da minha semana trabalhando. O que eu busco fazer é dividir isso de uma maneira mais estratégica. Então, quando eu e o Gabriel, a gente decidiu ter o Pedro, nós justamente já conversamos sobre isso, da importância de eu diminuir a minha agenda de atendimentos, trabalhar de forma mais restrita com a agenda, para conseguir me dedicar a demandas da maternidade, mas também ao mesmo tempo poder levar em paralelo a minha vida profissional, que eu gosto muito. Então, o que eu faço hoje é usar geralmente a primeira parte da manhã para atender, depois eu fico com o Pedro, faço almoço, cuido dessas coisas da casa, e na parte da tarde eu uso um outro tempo, principalmente 3 dias por semana que ele tem babá, que vem aqui ajudar a cuidar dele, para fazer os atendimentos clínicos. Eu utilizo muito a questão do online, porque isso me otimiza o tempo de não precisar me deslocar todos os dias até o consultório, porque o meu consultório não fica na mesma cidade, então eu acabo poupando muitas vezes 1 hora com essa questão de não precisar me deslocar e tento o máximo possível, quando eu estou trabalhando, focar no meu trabalho, fazer o que precisa ser feito sem distrações, para que isso não me demande um tempo muito considerável, porque quando a gente fica se distraindo, quando a gente fica às vezes dando uma procrastinada, é claro que o nosso tempo rende bem menos e vai demandar que a gente fique muito mais ali fazendo as coisas. Então, por exemplo, o horário do almoço que o Pedro dorme, geralmente, é um horário que eu tiro para escrever livros, porque eu sempre busco também manter minha vida de escritora. Então, como é algo que eu preciso intelectualmente de bastante concentração e silêncio, eu uso esse momento, essa 1 hora e pouco que ele dorme, para escrever geralmente o livro atual que eu estou escrevendo, no caso, que inclusive logo vou contar para vocês, estou super empolgada com essa novidade. Mas eu uso esse tempo e realmente me organizo para isso. Então eu já deixo planejado, hoje quando o Pedro dormir, eu vou aproveitar para escrever tal coisa no livro. Já vou organizando mentalmente isso ao longo do dia. Quando eu vou caminhar, por exemplo, eu já aproveito para organizar quais são as demandas que eu tenho no meu trabalho, como que eu vou dividir ela no tempo que eu tenho na semana e assim conseguir dar conta do meu fluxo nesse sentido. Agora falando sobre os cuidados do Pedro, gente. Eu, de fato, dedico hoje grande parte do meu tempo mais útil, digamos assim, do dia, em função das demandas dele, por escolha, porque eu entendo que ninguém vai fazer por ele o que eu faço enquanto mãe, dentro da sensibilidade que a maternidade nos traz e dentro daquilo que eu me propus quando eu decidi ter ele. Então, eu fico muito tempo realmente do dia brincando, me dedicando a atender tanto necessidades físicas dele, como dar banho, escovar dentes, preparar comidinhas saudáveis, mas também brincar, dar atenção, conversar, estimular o desenvolvimento dele. Então eu sempre faço atividades com ele, faço uma série de coisas que eu entendo que também são importantes nessa fase que ele está. E uma questão que me ajuda muito é saber que naquele momento eu preciso, quando eu estou com ele, quando assim, esse horário eu estou com ele, eu tenho que estar realmente naquele momento com ele, não tentando fazer outras coisas, né? Claro que
Muitas vezes ele me ajuda a organizar a casa, a fazer serviços que a gente também tem para fazer e que eu acho importante ir envolvendo ele na rotina, até para ir dando essa noção para ele de participação, de pertencimento na família. Mas também tem momentos, tanto eu quanto o Gabriel, que a gente se dedica exclusivamente a estar ali com ele. E eu vejo que isso faz muita diferença, porque a gente alinha melhor as nossas expectativas de que aquele momento é para o Pedro, que a gente assumiu esse compromisso com ele, de que ele precisa disso nessa fase, de que um dia ele vai crescer e não vai mais fazer sentido isso para ele, talvez, mas que nesse momento é o que ele precisa e nós ajustamos de fato isso internamente, porque eu sei que às vezes a gente pode passar o dia com os nossos filhos, mas estar realmente presente é diferente. A gente pode estar sempre ali com um monte de preocupações, com a nossa cabeça em muitos outros lugares e não verdadeiramente ali. Então é um exercício que eu me cobro muito e eu puxo muito a minha mente quando eu estou com ele para ter essa dedicação no sentido agora é a hora dele, é o momento dele na minha agenda, digamos assim. Entrando agora em relacionamento e autocuidado, eu vejo que nessas duas áreas eu precisei aprender a ter muito mais flexibilidade e usar o tempo que é possível para encaixar essas coisas e assim não deixar de fazê-las, porque de fato, pensando no que eu já contei para vocês de rotina, de demandas, né, de Pedro, de casa, de trabalho, de tudo, acaba que meu tempo é mais restrito. Então hoje eu não consigo me comprometer assim, eu vou para academia todos os dias, tal hora e vou ficar até tal hora lá, porque eu tenho outras demandas que muitas vezes não serão possíveis de conciliar. Então, o que que eu faço? Eu encaixo quando me sobra um tempo, mas eu também inicio o meu dia com a intenção de fazer sobrar esse tempo. Eu não deixo também o meu dia ir assim desandando a ponto de não sobrar tempo algum. Eu busco estar consciente no meu dia, no sentido assim, eu tenho essas demandas e eu preciso encontrar um tempo entre essas demandas para cuidar de mim e muitas vezes à noite, especialmente quando o Pedro dorme, alguns dias por semana, porque obviamente todos os dias também isso não seria possível, ter um tempo de qualidade com o Gabriel dentro do nosso relacionamento. Então, eu vejo que a flexibilidade a qual eu conduzo isso me permite conseguir manter essas coisas. É muito comum eu precisar fazer atividade física no meio da tarde, no sentido assim, eu estou arrumada, atendendo, me sobrou uma hora entre um atendimento e outro, o Pedro tá brincando com a babá, a casa está em ordem, minhas demandas profissionais em ordem, então eu vou usar esse tempo, vou lá, coloco uma roupa de exercício, faço exercícios que são possíveis e depois retorno a atender as pessoas que faltam atender, ou mesmo no final do dia, como hoje é o caso. Eu já me programei para acabar de atender às 5 horas e a babá do Pedro fica até 10 para as 6. Então eu vou tentar usar esse tempo para fazer o exercício físico nesse momento. Mas geralmente, né, eu tenho essa flexibilidade de que o horário que eu vou fazer isso vai precisar estar ajustado às possibilidades da minha rotina do dia. E falando sobre lazer, que é uma questão que eu vou falar para vocês que eu e o Gabriel já nos privamos muito na vida, especialmente porque por muito tempo nós priorizamos a questão de estruturar a nossa vida, especialmente do ponto de vista financeiro. E quando a gente começou a ter essa estabilidade financeira, essa segurança, a gente, especialmente um ano antes de ter o Pedro, aproveitamos mais, viajamos mais, mas depois o Pedro nasceu e hoje a gente tenta, sim, a cada 2, 3 meses passear, viajar um pouco, mas também sempre ajustando para aquilo que é adequado para a idade dele. Então, por exemplo, nós tínhamos planejado de talvez agora, com 2 anos e pouco, fazer uma viagem internacional, mas dentro do que nós consideramos adequado para nós, assim, pensando nos nossos limites, na nossa rotina, no estilo do Pedro, a gente preferiu tardar um pouco isso, deixar para quando o Pedro estiver um pouco maior para fazer isso e optar por viagens mais perto, pensando que ele fica muito cansado de viajar no carro, que nós ficamos muito cansados porque a gente se cobra muito para não falhar na rotina com ele, para não gerar estressores desnecessários emocionais para ele. Então,
Eu vejo que hoje em dia a gente busca ter esses momentos de lazer, mas adaptados à nossa realidade, à idade do Pedro, aquilo que nós consideramos saudável e sustentável pra gente. E se vocês querem saber mais sobre a minha organização, minha disciplina, especialmente como eu desenvolvi essas habilidades, eu tenho um workshop num valor super acessível, que eu vou deixar o link para vocês conhecerem aqui embaixo, e também vou compartilhar aqui, já estou compartilhando, na verdade, alguns feedbacks que eu recebi de pessoas que já fizeram ele e que têm me relatado o quanto está ajudando, o quanto passaram a ver a sua rotina de uma forma diferente, conseguindo procrastinar menos, produzir mais e principalmente sentir mais satisfação com a maneira que leva seu tempo, leva seu dia. Tá bom? Espero que ajude vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.